Meus irmãos e irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus, nesta primeira semana do tempo comum. E lemos o evangelista São Marcos, no capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando ouviu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse-lhe ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, iniciamos a leitura do capítulo 2 do evangelista São Marcos, que estamos lendo em sequência desde essa primeira semana do tempo comum e continuaremos lendo nas semanas subsequentes. Hoje vemos Jesus que cura este paralítico. Ele que volta para Cafarnaum, a multidão que se reúne em torno dele e ele que começa a anunciar-lhes a palavra. Começa a anunciar a boa notícia, a anunciar a boa nova. E durante o seu ensinamento nós vemos então estes homens que, tomando este paralítico, abrem o teto do lugar onde estava Jesus para que Jesus o pudesse curar. E é interessante o detalhe que hoje nos coloca o evangelista São Marcos, porque ele diz assim: Quando ouviu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Logo em seguida, nós vemos os mestres da lei que começam a refletir, dizendo que Jesus está blasfemando, porque ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. E aqui temos o primeiro detalhe. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E, portanto, ele tem sim o poder de perdoar os pecados. Mas os mestres da lei, fechados em si mesmos, fechados na dureza do próprio coração, não são capazes de perceber aquele que lhe está diante dos olhos. É o Messias, é o esperado, é aquele pelo qual eles tantas vezes clamaram. É onde Jesus cumpre então o segundo sinal. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra perdão de perdoar os pecados, ele volta-se ao paralítico e diz: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Nós vemos aqui, então, neste Evangelho, aquele convite que nós estamos sendo feitos ao longo de toda esta semana, para que possamos reavivar a nossa fé, para que, como nos recorda hoje o autor da Carta aos Hebreus, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, nós nos esforcemos para que não nos aconteça que algum de nós fique para trás, e para entrarmos no repouso de Deus, para participarmos do seu reino, é necessário reavivarmos a nossa fé em Jesus Cristo, e assim mais uma vez nos é reforçado
este convite para aderirmos à fé em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, Jesus dá a ótica do que deve ser a sua missão. Jesus nos aponta os caminhos da missão que ele veio realizar ao encarnar-se no seio da comunidade. Ele veio para nos trazer o perdão dos pecados. E é por isso que o primeiro gesto de Jesus é dizer: Filho, os teus pecados estão perdoados. Que possamos nesse dia, então, hoje, reavivarmos a nossa fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Messias, como o enviado do Pai, do mesmo modo que tiveram fé estes homens que conduziram esse paralítico até Jesus. E reavivando a nossa fé em Jesus, possamos pedir dele o dom maior, o perdão de nossos pecados, para que assim, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo-nos pecadores e acreditando, tendo fé em Jesus e tendo fé naqueles que ouviram de Jesus os seus ensinamentos, nós possamos também entrar no seu repouso, possamos também entrar na sua glória. Façamos a nossa oração que nos acompanhou ao longo de toda esta semana. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.